eu sou Aline Reale, meu nome completo é Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reale, conhecida aqui na universidade como Aline Reale. Essa é uma oportunidade bastante interessante para estar conversando a respeito de algumas questões com as quais eu venho lidando nos últimos 20 e poucos anos. Eu ingressei aqui na universidade em 1989. Antes, talvez valha a pena eu comentar um pouquinho sobre a minha trajetória para me situar como pessoa, como profissional, e posteriormente eu começo a comentar um pouquinho algumas questões com as quais eu fui lidando desde o início da minha carreira aqui na universidade. Minha família não é daqui, meus pais vieram para São Carlos para trabalhar na USP, e era uma família do Rio, e eu vim para cá muito pequena, 4, 5 anos. Fui criada aqui, tive a oportunidade de, ainda criança, morar nos Estados Unidos durante um tempo, um ano e pouco, e tive um processo de escolarização bastante variado, e até por conta dessa circunstância. Eu estudei no Colégio São Carlos, depois eu estudei um ano fora, né, em São Paulo, depois que a gente veio dos Estados Unidos. Depois eu fiz o Instituto de Educação, chamado Escola Normal, e fui fazer psicologia em Ribeirão Preto, na USP. E fiz psicologia. Quando terminei, logo na sequência, eu tive a oportunidade de conhecer o programa de educação especial aqui na UFSCar. Era um programa novo e único no país. E nessa ocasião, então, eu me decidi por permanecer aqui em São Carlos e fazer o mestrado. No mestrado, eu acabei trabalhando, embora tivesse, minha primeira intenção era trabalhar com o que na época a gente chamava treinamento de professores, eu acabei, por uma série de circunstâncias, mudando um pouco o foco e fui trabalhar com uma metodologia para definição de aspectos ambientais de salas de aula, questões ergonômicas, uma coisa muito específica e muito ligada à psicologia. Posteriormente, logo na sequência que eu terminei o doutorado, eu entrei no mestrado, entrei no doutorado na USP São Paulo e segui um pouco essa linha de investigação. Só que assim que eu voltei da minha formatura em Ribeirão para São Carlos, eu comecei a trabalhar numa escola, como psicólogo escolar. E nessa escola, era uma escola que adotava a pedagogia Freinet, eu acabei tendo a oportunidade de me voltar para as questões educacionais, que na verdade eram as questões que sempre me interessavam profundamente. E naquele momento eu tive a oportunidade de experienciar uma série de vivências que hoje em dia, fazendo um balanço da minha vida profissional, eu percebo que elas foram muito importantes. Dentre as quais eu vou colocar pelo menos duas. Uma é que, pelo fato da escola adotar uma pedagogia definida, isso exigia o estudo e o diálogo frequente entre os profissionais da escola. Até para vamos dizer, se construir um conhecimento, digamos assim, coletivo daquela instituição, de modo que ela pudesse trabalhar e também dar respostas aos pais dos alunos, já que naquela ocasião, isso eu estou me reportando à época mais ou menos 1980, 80 e poucos, a opção por se trabalhar com uma pedagogia diferenciada, nem sempre, pelo fato de ser uma escola particular, nem sempre, vamos dizer, era uma coisa confortável. Havia uma certa desconfiança dos pais se aquilo iria funcionar ou não iria funcionar, e isso então nos obrigava a estudar muito e a conversar muito sobre as práticas pedagógicas. E dentro da minha perspectiva de psicólogo escolar, eu também trabalhava numa ótica em que o meu eixo de atuação eram os professores. Eu compreendia que se houvesse alguma dificuldade da criança com relação à escola, esse era um problema que deveria ser tratado no âmbito da escola.
né? Então, nesse sentido, implicava ter que se mudar algumas práticas pedagógicas de modo que aquelas problemáticas pudessem ser superadas. Essa foi uma experiência. Uma outra experiência que na época também ela acabou repercutindo de uma forma bastante forte foi que, a princípio, a escola era uma escola de educação infantil. E, dadas as circunstâncias, começou a se fazer a opção por transformá-la numa escola de ensino fundamental. E aí a gente decidiu que seria interessante fazer a implementação do ensino fundamental de uma maneira gradual, ou seja, a cada ano se acrescia uma série a mais. E na época a gente tinha uma dificuldade muito grande porque a gente não tinha professores especializados na proposta metodológica da escola com os processos de alfabetização. E tinha uma pessoa que na época era a diretora da escola, a professora Carmen Silvia Ramalho Marques. Ela teve uma ideia que foi implementada e que hoje eu vejo que foi uma ideia muito valiosa e uma experiência ímpar naquele momento. Para mim, pelo fato de não ser da área, vamos dizer, da pedagogia, não ter muito conhecimento a respeito do processo de alfabetização, mas, sobretudo, pelo que eu vi acontecer. Então, ela chamou uma professora experiente, Dona Lali, e trouxe a Dona Lali para trabalhar com uma professora que tinha recém saído do curso normal. Então, as duas trabalhavam na sala de aula numa perspectiva de colaboração. Na verdade, a Dona Lali ia dando pistas para a professora Ivonete, no caso, que executava as tarefas em função da pedagogia que se adotava. E assim, se eu não me engano, nesse processo se decorreu cerca de 2 anos. E foi uma experiência muito bem sucedida. As crianças rapidamente se alfabetizaram e a professora Ivonete acabou se convertendo até uma referência aqui na cidade como uma excelente alfabetizadora. Bom, essas duas experiências, esse contato mais a miúde com professores e também a experiência mais como observadora de uma professora experiente trabalhando como iniciante, acabaram de alguma maneira me marcando. E de alguma maneira, essas duas situações vão repercutir um pouco na continuidade da minha atividade profissional. Eu continuei trabalhando na escola, entrei no doutorado em 85, ia para São Paulo toda semana, e nessa ocasião surgiu um processo seletivo na Unesp de Araraquara. Eu prestei, fui aprovada e acabei trabalhando na Unesp de Araraquara num componente muito específico que tinha a ver até muito com o meu mestrado, com a base do mestrado, que era desenvolvimento de crianças portadoras de problemas de desenvolvimento, atraso de desenvolvimento, alguma coisa assim chamava a disciplina. Mas essa não era exatamente a área em que eu me sentia bem. E eu então deixei o trabalho na escola. E o tempo foi passando até que eu tive, antes de eu ir para Araraquara, eu me esqueci uma etapa, eu fui convidada por 2 professoras aqui da Federal para permanecer durante um período num contrato por tempo determinado. Esse convite foi feito pela professora Márcia Bueno, que acabou falecendo em 95, e pela professora Maria da Graça Nicolete Mizucano. Elas me conheciam do trabalho que eu fazia na escola e me chamaram para trabalhar num departamento que estava sendo formado naquela ocasião, que era o Departamento de Metodologia de Ensino, uma vez que o departamento de origem delas estava passando por um processo de redepartamentalização. E nessa ocasião eu trabalhei com uma disciplina bastante interessante que eu gosto, que é de medidas educacionais. A base da psicologia me possibilitava trabalhar com bastante trânsito, na medida em que eu tinha tido uma boa formação em estatística e nesse componente a gente tinha que ter esse domínio, e eu tinha, então eu acabei dando conta sem grandes dificuldades. Posteriormente a esse ano é que eu fui para Araraquara e lá permaneci durante 1 ano e meio, até que surgiu a oportunidade, abriu uma vaga
aqui na Federal. E eu estava em Araraquara e acabei me entusiasmando com a ideia de vir para cá. Só que, naturalmente, a vinda para cá implicaria uma mudança radical no que eu estava fazendo. Então, eu estava fazendo um doutorado em que a educação especial, de alguma maneira, tinha um lugar importante, na medida em que eu estava continuava trabalhando com questões da ergonomia, e, no caso, eu estava trabalhando com adaptação de talheres para crianças severamente comprometidas. Trabalhava em Araraquara num componente que tinha uma relação muito estreita com isso, já que eu estava dando aula numa habilitação, né, voltada para a educação especial, ou enfim, mas com ênfase para a educação especial. E então significaria, vir para São Carlos significaria estar na cidade que eu tinha crescido, na cidade da minha família, eu já era casada, já tinha 2 filhos naquele momento, mas significava abrir mão desse conhecimento formal, digamos assim, e praticamente mudar de área. Eu confesso que eu não pensei muito, eu resolvi que vinha, tranquei matrícula no doutorado, né? Meu orientador ainda disse que eu não ia dar conta, eu falei, não, mas eu vou arriscar, e estudei muito, prestei o concurso e fui aprovada. Quando eu fui aprovada, naquela época as situações eram um pouco diferentes do que a gente tem hoje. Rapidamente eu consegui me engajar no pós-graduação. Na verdade, eu acabei substituindo uma professora que tinha acabado de sair, e foi um período de um investimento muito grande numa área que, embora eu gostasse muito, eu conhecesse pelo fato de que eu tinha prática na escola, era uma área que eu não tinha um conhecimento teórico muito consolidado. Aquilo naquela época me incomodava muito. Eu não era pedagoga e eu trabalhava para um curso de pedagogia num departamento majoritariamente de educadores, pedagogos, né? Na época o DEM tinha a especificidade de trabalho com as licenciaturas. Eu tinha essa experiência de formação de professores, vamos dizer, na escola, mas eram coisas, vamos dizer, experiências que tinham tido um caráter muito mais intuitivo do que propriamente um caráter em que a gente soubesse exatamente o que estava fazendo. A gente sabia o que queria, o objetivo, mas a forma de agir ainda era muito pouco clara para mim, pelo menos naquela época. Vim para cá e comecei a trabalhar aqui na UFSCar e comecei a estudar muito temáticas relacionadas, mais especificamente, à formação de professores. E nessa ocasião, uns 2, 3 anos depois que eu já estava aqui, a professora Ana Luísa Perdigão e a professora Roseli Rodrigues de Mello, que eu conhecia já, principalmente a Roseli, porque a gente tinha trabalhado juntas, e ela era muito novinha na época, então, na verdade, eu tinha acabado de ser professora dela no mestrado, esse tipo de coisa. As duas me chamaram para participar de uma iniciativa que elas estavam iniciando no Juliano Neto. E essa iniciativa no Juliano Neto, que era uma escola, naquela ocasião, que agregava basicamente a educação básica como um todo, porque tinha o que hoje a gente chama de educação infantil, anos iniciais, né, que seria a forma da gente nomear hoje, os anos finais, e mais o ensino médio. Era uma escola grande e elas estavam fazendo um trabalho de formação continuada com esses professores, com um coletivo de professores. A escola, se eu não me engano, tinha sido a escola que a Roseli havia estudado. Então, havia até uma ligação afetiva dela com relação à escola, e assim foi feito. Eu fui junto comigo, a professora Márcia também foi, Bueno, e nós começamos, então, a montar um pequeno grupo envolvido nessa atividade. Naquela ocasião, a gente tinha um combinado com a escola que a gente ia, se não me engano, uma vez por semana, e fazia um trabalho a partir de algumas demandas que a escola nos colocava. E esse trabalho perdurou durante 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos talvez.
E foi muito interessante, porque no fim a gente acabou, cada uma começou a olhar uma frente, em termos de um agrupamento de professores, e a gente trabalhava com muitas questões que afligiam os professores, sobretudo, eu me lembro que marcou muito o fato da gente fazer um trabalho em conjunto de planejamento de ensino naquela escola. Nesse meio tempo, a gente participava, eu não me lembro exatamente a origem, mas a gente participava de alguns grupos que, no fim, era um grupo de trabalho que pertencia a um congresso que a Unesp faz anualmente sobre formação de educadores. E em interação com esse grupo e também em um dos eventos que a gente foi, que na época era em Águas de São Pedro, surgiu a possibilidade da gente publicar um material, um caderno SEDES, a respeito de educação continuada, que era um tema muito novo naquela ocasião, pelo menos em termos de uma formalização. Até então, a compreensão que se tinha dessa temática, educação continuada, era uma formação pontual, uma formação a partir de cursos de 30 horas, que a literatura já apontava, já de bastante tempo, que aquilo não surtia nenhum efeito. E houve a possibilidade, então, da gente, junto com esse grupo, produzir esse caderno SEDES, que é o caderno, se eu não me engano, é o número 35, e que acabou sendo uma referência muito interessante. Mais interessante foi que, para fazer esse artigo, naquela ocasião a gente não tinha internet, ter acesso a materiais, artigos do exterior era uma coisa que exigia um trabalho bastante grande, a gente tinha que ir à biblioteca, procurar nos catálogos de abstracts, a partir dos catálogos de abstracts a gente fazia a busca para verificar se a nossa universidade tinha o periódico, o volume e o número, e numa dessas que eu falo fuçadas, eu achei um material que eu achei muito interessante, porque o material tratava da interação pesquisador-professor e numa perspectiva que é chamada pelos autores de construtivo colaborativo. Esse construtivo colaborativo tem mais ou menos o sentido de pesquisador e professor trabalharem em conjunto, né, e construir, então, daí a colaboração, e a partir desse trabalho em colaboração, construírem conhecimentos novos. O artigo ele acaba trazendo uma discussão, ele é de 93, os autores são Gary Knowles e Ardra Cole, e ele é um artigo que ele acabou tendo uma influência muito grande, não só na nossa atuação aqui em São Carlos, aí falando mais especificamente da área que a gente vem atuando mais recentemente na área de formação de professores, mas mundialmente. Por quê? Ele traz um retrato de uma época da pesquisa na área de formação de professores em que se evidencia, isso mais ou menos na década de 90, que se evidencia claramente que os estudos experimentais, que eram clássicos naquela ocasião, com controle de variáveis, não respondiam a todos os fenômenos que ocorriam em sala de aula, e tampouco a figura do professor. Então, quando eles começam a propor um diálogo mais igualitário, menos horizontal entre universidade, escola, pesquisador, professor, começa a se delinear um novo campo, uma nova abordagem de como se conhecer o trabalho de professores, como se conhecer, como os professores se formam, como eles se constituem, qual é o processo de decisão deles e assim por diante. O que está por trás das práticas pedagógicas de um professor? Como é que o professor aprende a ser professor? Essa foi uma das coincidências que eu diria que
para mim, ela acabou se configurando um chamado incidente crítico, porque implicou, na verdade, a longo prazo, uma inflexão e a possibilidade de um conhecimento que, na época, eu não fazia ideia que fosse possível. Então, o que aconteceu? A gente, a partir desse trabalho, a gente traduziu aquela intervenção que a gente já havia feito como não mais uma mera intervenção, mas a gente compreendeu que o processo que a gente tinha adotado era uma pesquisa e intervenção, que hoje eu posso dizer, ela tinha base talvez na pesquisação, mas ela tem muitas particularidades, né? Por conta do modelo que o que eu li se aplicava perfeitamente ao que a gente estava fazendo. E aí o artigo foi publicado e o artigo traz essa referência como a referência principal e a gente então vai discutir alguns achados e sobretudo alguns procedimentos que foram adotados dentro dessa abordagem. Uma coisa que eu acho que vale a pena colocar é que ao dirigir o trabalho de pesquisa numa perspectiva que você concebe vamos dizer, o sujeito pesquisado como, na verdade, um parceiro, isso traz uma série de aspectos e questionamentos que devem ser olhados com cuidado. Qual é a natureza do conhecimento que o pesquisador constrói? Qual é a natureza do conhecimento que um professor constrói? São de mesma natureza? Eles têm os mesmos papéis na investigação? Afinal de contas, quem coloca o problema de pesquisa? Quem vai analisar os resultados? Quem vai implementar as ações estabelecidas? Esse artigo do Colin Knowles, na verdade, ele vai mostrar um pouco como essa discussão estava sendo feita na época nos Estados Unidos e Canadá. Os dois são canadenses, mas eles acabam trabalhando com a realidade norte-americana e canadense na época, e de certa forma mundial, mostrando que, na verdade, há algumas especificidades, quer dizer, há alguns papéis que têm que ser respeitados. Por exemplo, geralmente são os pesquisadores que vão em busca de financiamento, mas a colocação dos problemas da prática não são feitos mais sob uma perspectiva de alguém que de fora da escola entra dentro da sala de aula e vai definir qual é o problema da sala de aula ou a maneira pela qual o professor tem que fazer A, B ou C. Então há uma mudança no enfoque. O professor passa a ser, na verdade, um protagonista, né, de um processo em que, na verdade, você tem atores trabalhando em conjunto, buscando, talvez, respostas a situações não necessariamente equivalentes. Um pesquisador, quando vai para a escola, ele está em busca da construção de um conhecimento. Embora, para construir aquele conhecimento, talvez ele tenha que trabalhar com o problema da prática. Talvez essa seja a melhor maneira da gente representar o que significa um pesquisador nesse modelo. Enquanto que o professor, provavelmente, ele quer resolver um problema que ele tem, analisar o problema, descobrir novas formas como lidar com aquelas situações. Então, nessa ótica, a gente tem pessoas que trabalham em conjunto, então daí a colaboração, de modo construtivo, porque há problemas que vão ser perseguidos, enfim, cuja solução vai se procurar encontrar. Porém, não há uma hierarquia na perspectiva de dizer, olha, a universidade, na verdade, detém um conhecimento sistematizado e esse conhecimento tem maior valor do que a do professor que está lá na rede, trabalhando no cotidiano. A ideia não é essa. Se entende que o tipo de conhecimento que cada um dispõe são conhecimentos de natureza diversa. Um é acadêmico, né, científico, enquanto que o outro é um conhecimento profissional, geralmente oriundo da prática, o que não significa que ele não seja, vamos dizer, não tenha uma base teórica que o oriente.
Bom, depois da experiência no Juliano Neto, a gente, nesse meio tempo, a Graça foi fazer um pós-doutorado em Stanford e, na época, ela encaminhou para a gente alguns materiais. E ela foi fazer um pós-doutorado em formação de professores. E, dentre esses materiais, ela mandou para a gente, de presente, o livro do Schon, Donald Schon, que é um pesquisador, né, ele era da área de arquitetura, em que ele vai trabalhar com alguns conceitos que também se converteram em conceitos bastante relevantes. Em linhas gerais, ele dizia o seguinte: tem certas atividades nas quais a docência está incluída, que são atividades que é como você está caminhando sobre um pântano. Você vê o horizonte, você vê o que existe, mas tem uma parte do seu caminhar que você só vai saber o que vai acontecer à medida que você vai avançando. E esse tipo de profissão, ele exige, ou ele deveria exigir um processo de formação, que é um processo que difere um pouco daquelas atividades profissionais, que eu aprendo um conhecimento teórico e eu vou aplicar o conhecimento teórico. Naquela ocasião, os processos de formação caminhavam numa linha muito parecida com essa última que eu mencionei, sob uma perspectiva da racionalidade técnica. Então, a formação de professores, também nessa época, era concebida como: basta eu ensinar ao professor metodologias, certos conhecimentos sobre crianças, sobre o que é ensinar, sobre o que é aprender, que ele vai na sala de aula aplicar. Havia uma tradição de pesquisa nesse viés e também ainda naquela perspectiva de estudos controlados. Se percebeu rapidamente que pensar a formação docente nessa perspectiva, ou a aprendizagem docente nessa perspectiva, não trazia muita vantagem, porque as pessoas saíam da universidade sem saber exatamente o que elas tinham que fazer lá no cotidiano da sala de aula. E ele, então, vai chamar a atenção que uma maneira de se conceber o processo de formação era tentar entender um pouco como é que se dava a aprendizagem da profissão. E ele destaca que, e muitos pesquisadores depois, vamos dizer, chamaram a atenção desse aspecto, que a docência não é uma profissão que necessariamente você vai aprender tudo dela por meio de conhecimentos que estão estabelecidos, pré-estabelecidos, e o professor é um mero aplicador. Não, o professor é alguém que dispõe de um conjunto de conhecimentos, mas a cada situação ele vai modificando a sua prática. Na verdade, essa é uma profissão que a gente diz que ela é desenvolvimental, ou seja, ao longo do tempo da prática você aprende. E há uma série de processos que favorecem essa aprendizagem. O Schon acabou sendo também muito conhecido porque ele vai chamar a atenção do valor, do peso dos chamados processos reflexivos sobre a prática como uma ferramenta ou como um mecanismo que favorece a aprendizagem docente. Em contato com essa literatura, em contato com aquela outra literatura que eu coloquei, a gente viveu um período bastante rico de ebulição em termos de uma vontade muito grande de podermos trabalhar em processos que envolveriam uma intervenção junto a escolas. E entre 94 e 95, a professora Regina Tancredi, que tinha terminado, fazia doutorado aqui em educação, trouxe uma demanda da Escola Luiz Augusto de Oliveira. E simultaneamente, nessa época, aconteceu também uma coincidência muito interessante. O diretor da FAPESP veio a São Carlos fazer uma reunião com o pessoal das licenciaturas, com os professores dos cursos de licenciatura, para anunciar a abertura de uma nova linha de financiamento, que seria uma linha que é até hoje chamada de ensino público. Então, quando ele apresentou os pressupostos dos projetos que poderiam ser financiados por essa linha,
pelo menos para mim, no momento, ficou muito claro que o que a gente tinha feito no Juliano Neto e o que a gente estava sentindo como uma necessidade muito grande de fazer, se encaixava perfeitamente dentro da proposta de edital, de possibilidade que ele abria, que essa agência abria para a gente. E, então, um grupo de professores, eu estava incluída, como a Graça era professora na época mais titulada e mais experiente, ela assumiu a coordenação desse grupo, e então nós fizemos uma proposta para fazer uma intervenção naquela escola que a professora Regina Tancredi havia sinalizado que era a Escola Luiz Augusto de Oliveira. Na ocasião, a Escola Luiz Augusto de Oliveira era uma escola de ensino fundamental e ela fez a solicitação e a gente ficou de dar uma devolutiva, né? Nesse meio tempo veio essa história do edital, a gente entrou no pré-edital considerando aquela escola que tinha nos chamado. E, de novo, ocorreu um episódio que mudou um pouco o rumo dos acontecimentos, que foi na virada do ano, isso aconteceu entre agosto e dezembro, a vinda do professor Pérez, que é da FAPESP, e a gente entrar no edital com uma pré-proposta. Quando houve a mudança do ano, simultaneamente a Rede Estadual de São Paulo passou por um processo de reorganização, que implicava o quê? Separação dos ciclos hoje, dos níveis de ensino. Então, aquela escola, que era uma escola de ensino fundamental com 8 anos, passou a ser uma escola de anos iniciais. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a escola que a gente tinha negociado fazer o trabalho, e era um trabalho de 4 anos, 96 a 2000 era a previsão, tudo aquilo que tinha sido planejado para aquela escola, na verdade, não era passível de ser totalmente aplicado, porque a gente ia pensar numa escola de 8 anos, primeira a quarta e depois de quinta a oitava, com os componentes em separado. Ela, na verdade, se converteu, Luiz Augusto se converteu, de fato, numa nova escola. Uma escola em que os antigos professores dali, muitos, foram para uma outra escola, assim como os alunos, e professores de outras escolas vieram para ela trazendo novos alunos. Em especial uma população que, a princípio, naquela escola não era reconhecida como fazendo parte da população do Luiz Augusto, que era uma escola central e acabou recebendo crianças de algumas escolas mais periféricas na cidade. Foi um susto, né? E isso tem a ver muito com a história de se trabalhar com esse trabalho que não é o trabalho laboratório, que você tem controle total das variáveis, quer dizer, a gente tem que estar preparado metodologicamente para enfrentar o que aparece, e assim nós enfrentamos. E entramos na escola com algumas perspectivas. Uma delas, e a principal, era promover o desenvolvimento profissional daquelas professoras sob uma perspectiva de uma prática reflexiva. Qual que era a proposta? Tendo em vista a metodologia construtivo-colaborativa, a gente entendia que, em termos metodológicos, a gente deveria seguir alguns passos, que são mais ou menos esses. Conhecer a realidade, ter uma imersão grande na escola. Nesse sentido, a gente entendia, antes da reformulação da rede e antes de efetivamente o trabalho começar, que talvez a gente fizesse um trabalho de cunho etnográfico e que talvez as intervenções depois fossem sendo feitas passo a passo, de modo que a gente pudesse promover o que a gente objetivava, que era o desenvolvimento profissional daquelas pessoas, embora a gente soubesse e achasse que era importante que houvesse um impacto, é muito difícil, e hoje cada vez mais eu tenho clareza disso, de antemão você estabelecer certas relações de causa e efeito entre uma intervenção e a melhoria direta dos processos de aprendizagem dos estudantes ou mesmo no seu rendimento escolar. Esse é um risco que a gente tem que evitar, porque
é algo que dificilmente qualquer pesquisador que entra dentro da sala de aula ou que entre numa escola vai ter condições de dar conta, né? É um subproduto desejável, é um subproduto importante que aconteça, mas a gente deve evitar uma relação de causa e efeito. Olha, eu fiz a minha intervenção e eu observei uma melhoria. Essa é uma correlação bastante difícil de ser garantida e a gente tem que tomar muito cuidado com as afirmações que a gente possa fazer a propósito de relações de causa e efeito. Bom, chegou em fevereiro e a gente tinha que entrar na escola, né? Ou agosto, tinha que entrar na escola, porque nesse meio tempo teve uns 6 meses de negociação junto à FAPESP, foi um processo longo, até que em agosto de 96 a gente ingressou no Luiz Augusto. Na primeira reunião que nós fomos fazer com os professores, em que a gente foi explicar o conteúdo da pesquisa e o que a gente desejava, e na época tinha uma inovação muito grande essa linha de pesquisa, porque os professores participantes, a partir de uma dedicação de 10 horas semanais, eles faziam jus a uma bolsa, né? E essa era uma forma de trazer um pouco mais o reconhecimento do trabalho do professor em conjunto com a universidade. A gente, então, foi fazer uma reunião em que a gente ia explicar tudo isso e levamos os papéis, né, para que os professores fizessem a adesão ao projeto da FAPESP, que tinha um termo de compromisso e tudo mais. A gente fez a exposição e isso, aquilo, não sei o quê. A gente contava nessa reunião com uns 35 professores, quando uma professora levanta a mão e diz o seguinte: olha, tá ótimo, vocês estão vindo aqui, tá tudo excelente, tudo maravilhoso. Agora, eu gostaria de dizer que eu não quero ninguém na minha sala de aula me observando. Eu não quero nenhum pesquisador trabalhando com as minhas crianças. Eu não quero. E aquilo para a gente foi eu confesso que num primeiro momento foi um baque, foi um soco no estômago. Por quê? Porque metodologicamente a gente estava pautado na ideia de que a gente poderia ter estagiários, mestrandos, doutorandos dentro da escola fazendo observações participantes numa perspectiva até etnográfica. Quando a gente saiu daquele encontro, uma parte metodológica pesada do projeto foi colocada em xeque. E a gente rapidamente, e isso é muito importante quando se trabalha com grupos de pessoas, a gente percebeu que ali não era a voz da professora A. Ela representava a voz dos professores, né? Então, na verdade, ela trouxe para a gente um recado. Olha, a escola está aberta para pesquisa, mas ela não está aberta para observações. Vale dizer que também, aqui na nossa cidade, a gente tinha passado por alguns problemas entre a universidade e a rede de ensino nas situações de estágio. Então, eu vou dizer que a fama da UFSCar na cidade não era uma fama muito boa. Os professores normalmente achavam que a gente ia para a escola para ver os defeitos e trazer aqui para conversar com os nossos estudantes e, de alguma maneira, ter uma avaliação, fazer uma avaliação negativa sobre o trabalho docente, etc. Então, a gente até imagina que isso tenha acontecido por conta dessas circunstâncias. Mas, de novo, foi um processo super legal, porque, na realidade, quando essa professora, ela se chama Regina, quando a professora Regina, do Luiz Augusto, nos colocou isso, ficou evidente que a gente tinha que fazer uma mudança estratégica. Primeiro, porque a gente tinha um compromisso de 4 anos com a FAPESP. Segundo, numa linha de financiamento que a gente entendia que a gente tinha que se matar, porque, puxa, era a primeira vez que uma agência de fomento estava dando dinheiro para a universidade investigar, junto, né, na escola, com os professores, os processos que ocorrem dentro dessa instituição. E aí a gente se reuniu, era um grupo grande, o grupo da FAPESP, inicialmente éramos 7 pesquisadores, nós nos reuníamos todas as quintas-feiras à tarde
Os nossos encontros no Luiz Augusto eram segunda e terça, né, no horário das 5 às 7 da noite. E rapidamente, na quinta-feira, a gente chegou à evidência que a gente, enquanto não fosse desenvolvida uma relação de confiança muito bem estabelecida, a gente não poderia ousar pensar em entrar dentro da sala de aula. Rapidamente, a gente começou a pensar, e como que nós vamos coletar nossos dados? Bom, só tem duas fontes de dados que a gente, ou três, que a gente pode utilizar. Documentos, que seriam os cadernos das crianças, os documentos escolares, a observação das reuniões semanais que a gente fazia e narrativas escritas das professoras a partir de diários e do relato delas, né, narrativas orais. E aí a gente acabou tendo que se enquadrar dentro dessa perspectiva, num primeiro momento, com muito desconforto e achando que talvez a gente não desse conta do processo. Mas o tempo mostrou que foi uma coisa muito boa que aconteceu, foi um outro incidente crítico, né? Por quê? E assim foi feito. A gente percebeu que aquela escola não era escola, logo nos primeiros tempos nós notamos que a característica da escola tinha mudado, que o processo de reorganização tinha alterado fundamentalmente a identidade anterior da escola. A diretora tinha dificuldades, porque ela também não sabia como lidar com professores e crianças que, na verdade, sob a ótica dela, não pertenciam àquela comunidade. Os professores que vinham de fora não se sentiam participantes daquela cultura. Quase que zerou o processo, mas tinha gente que tinha permanecido e que trazia a cultura da escola, daquela escola, a história daquela escola em particular. E a gente pegou exatamente esse período de transição. A gente, num primeiro momento, ficou 4 anos lá. E, terminados 4 anos, essa escola pediu para a gente continuar, né? E a gente ficou mais 2 anos. Teve um interstício, 2 anos e meio, nós ficamos praticamente 7 anos trabalhando na escola. Bom, o trabalho foi feito nessa perspectiva que eu coloquei, basicamente com base em documentos, observação das nossas reuniões e narrativas. Bom, isso exigiu a necessidade da gente estabelecer diferentes processos de registro de dados, de análise de dados que tinha que se dar processualmente, para que, já que era uma intervenção para que as decisões fossem feitas nos momentos adequados. Eu diria que, grosso modo, eu penso que a gente acertou em muitas coisas, mas a gente também errou em alguns momentos. Eu acho que vale a pena até comentar, particularmente um dos erros, porque é um erro que um pesquisador, quando está fazendo um trabalho em parceria, ele tem que ser muito sensível. A gente tem que ter uma sensibilidade, uma escuta sensível muito grande. Logo, acho que no 2º ou 3º ano que a gente estava na escola, surgiu uma alteração na política e os professores e a escola tinha que aderir à ideia das salas ambiente. E a diretora pediu, e a escola pediu para a gente ajudar. E a gente entendeu naquele momento que se a gente fosse trabalhar com elas, as salas ambiente, na verdade, significaria um desvio de rumo de alguns processos que a gente vinha trabalhando, um dos quais era o planejamento pedagógico da escola. E eu me lembro que a gente discutiu muito se a gente atendia o que elas haviam solicitado ou não, e a gente resolveu que a gente talvez tivesse dificuldade de dar conta de toda essa discussão sobre sala e ambiente. Porque essa relação do pesquisador na escola nem sempre é uma relação muito tranquila. Por exemplo, por que a gente recusou? Porque, acho que no 2º ano, a diretora pediu, ia até a semana de planejamento, ela solicitou que a gente fosse rapidamente auxiliá-la, porque ela não sabia muito bem como conduzir o planejamento da escola. E a gente pegou e foi. E fomos a Regina Tancredi e eu.
Quando nós fomos, a gente tinha uma ideia do que a gente poderia conversar com as professoras sobre o planejamento do ano letivo na escola. A gente rapidamente percebeu que as professoras, como a escola era uma escola nova, composta por professores advindos de vários lugares, na verdade, não havia muita clareza entre os diferentes membros daquela comunidade de professores do que a escola pretendia que os alunos, por exemplo, soubessem ao final do 4º ano. O que uma criança deve saber ao final do 1º ano. E assim por diante. E a gente, então, resolveu introduzir um planejamento em que essas questões fossem discutidas. E a gente acabou levando um presta atenção da diretora, porque ela não concordou com aquilo. Embora ela tivesse pedido que a gente fosse participar do planejamento, ela entendeu que ela queria um outro tipo de planejamento. Na verdade, eu não me lembro mais exatamente o que ela queria que a gente colocasse naquele momento. Mas isso mostra também que quando você está trabalhando numa instituição, você tem a administração, que tem uma vinculação com outro setor administrativo, e você tem o grupo de professores. E muitas vezes a administração com o grupo de professores não necessariamente conversam a mesma língua ou têm os mesmos objetivos. Então, isso exige também uma sensibilidade no sentido de que você consiga acomodar essas situações. O que acaba trazendo para o pesquisador uma situação de muita insegurança. Na verdade, você pode saber aonde você quer chegar com aquele grupo de pessoas, mas o percurso é como se a gente estivesse andando no fio da meada, de uma navalha. A cada encontro, você está sujeito a ter situações que podem desestabilizar, inclusive, a própria relação, né, entre os membros daquele grupo. Com relação a essa questão da sala ambiente, a gente chegou à conclusão que a gente não teria condição de dar conta e a gente acabou não assumindo. Como eu coloquei, a gente ficou um primeiro bloco de 4 anos e depois a escola nos pediu para continuar, porque, na verdade, a gente tinha finalizado nos 4 anos, a gente acabou trabalhando com as professoras na implementação de vários elementos, né, voltados à prática pedagógica delas, como também, eu acho que foi talvez a contribuição mais importante para a escola, foi uma reelaboração da proposta pedagógica da escola à luz de quais são os conteúdos que deveriam ser ensinados em cada uma das séries e como esses conteúdos poderiam ser trabalhados. Nesse meio tempo, surgiram os parâmetros curriculares nacionais, que foi um outro embate para elas, porque elas tinham muita dificuldade em conhecer os parâmetros curriculares nacionais. E aí elas acabaram solicitando para que a gente permanecesse, continuasse por mais um tempo na escola para auxiliá-las a trabalhar com essas questões. E assim a gente fez. Bom, essa foi uma experiência longa de inserção como pesquisador numa escola durante 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos. Academicamente ela foi muito rica. Eu diria que ela trouxe como desdobramento para a escola um desenvolvimento, isso ficou patente, ficou evidente, até porque depois eu vou mencionar alguns aspectos dos participantes. Agora, mostrou o seguinte, metodologicamente, ao você trabalhar com essas metodologias em que você vai se inserir no local de trabalho, que você vai ter que participar ativamente de um conjunto de ações, vamos lá, da escola, o pesquisador ele tem que, primeiro, saber ouvir muito bem quem fala e o que fala e de onde fala. Segunda coisa, só um detalhe, aquela professora que disse que não queria que a gente observasse, na segunda fase da pesquisa, não apenas ela, mas outras professoras pediam para que a gente fosse registrar as aulas dela, para que depois ela pudesse observar junto com a gente, para ver como é que o que tinha sido combinado, enfim, algumas práticas estavam sendo desenvolvidas. Segundo,
né, voltando e alguns cuidados. Trabalhar com esse tipo de metodologia significa um longo período, um longo processo de estabelecimento de confiança entre as pessoas, né? Comunidades verdadeiramente de prática não ocorrem em pouco tempo, né? Lá a gente percebeu algumas coisas que a literatura chama atenção. No começo as pessoas até se mostram muito disponíveis, mas na verdade é uma disponibilidade que muitas vezes não quer que haja nenhum tipo de invasão. E no caso da docência isso é uma coisa muito importante, porque na verdade o professor, ele na sala de aula, ele acaba tendo, vamos dizer, ele é a pessoa que tem que tomar as decisões, e ele, no geral, sabe o porquê que ele está tomando aquelas decisões. Então, exige tempo, exige disponibilidade mental, porque a gente vai ter que trabalhar com as crenças que as pessoas trazem, e é necessário que a gente ofereça oportunidades para que essas crenças surjam, elas apareçam, elas se tornem mais evidentes. As pessoas não mudam suas práticas, uma vez que essas crenças, de algum modo, direcionam a prática dela, porque a gente vai lá e dá uma aula. O espírito da coisa não é ir dar aula, mas é construir conjuntamente com os seus parceiros a solução dos problemas, porque eles só vão mudar se eles percebem que há motivos para a mudança. Tem que haver um cuidado ético muito grande, porque você está lidando com pessoas diferentes, com trajetórias diferentes, e que, como um grupo, embora seja o grupo dos professores, por exemplo, do Luiz Augusto, você acaba, como em qualquer grupo social, tendo subgrupos, você tem especificidades, você tem, enfim, as idiosincrasias. Então você tem que, vamos dizer, ser cuidadoso ao lidar com todas essas questões. Não é um processo isento de tensões, muito pelo contrário. A gente precisou algumas vezes agir de uma maneira mais radical, eu diria, porque a gente sentia que algumas discussões não avançavam e muitas vezes a gente não entendia muito bem por que aquilo não avança. Aos poucos a gente foi percebendo, a conversa não avança quando as pessoas não concordam, mas elas não se sentem à vontade para dizer que não concordam, ou quando há uma oposição entre grupos, dois grupos antagônicos, e aí não há o desejo de se expor esses grupos. Então você tem que, de fato, tentar entender, aí numa perspectiva até etnográfica, de se tornar, de tentar olhar como aquelas pessoas estão compreendendo a vinda de alguém de fora, participando lá de questões relativas aos processos de decisão da escola, com cuidado. E você também não pode tomar partido, né? Ali o seu papel não é tomar partido, você tem que manter, na medida do possível, um papel de um observador participante, mas que vai trabalhar em conjunto com eles, talvez como mediadores, para dirimir esses dilemas, essas dúvidas. As soluções não poderão jamais ser impostas. E eu diria que metodologicamente também implica, como foi um projeto que envolveu 7 pesquisadores, 2 doutorandos na época, com mais 3 auxiliares de pesquisa aqui na universidade, a gente teve uma quantidade gigantesca de dados, os quais eu confesso que nem todos foram analisados até hoje, porque realmente foi um volume muito, muito grande. Por outro lado, trabalhar em grupo de pesquisa também não é uma tarefa fácil, quer dizer, ao mesmo tempo que um grupo ingressa numa instituição, você volta para a universidade, você tem seu grupo, que você também tem que trabalhar as tensões que são naturais de um grupo de pesquisa, o tempo de cada um, o olhar de cada um,
a compreensão de cada um a respeito daqueles fenômenos que estão sendo estudados, e tanto o grupo aqui na universidade como o grupo da universidade, junto com o grupo da escola, tem que desenvolver uma, vamos dizer, capacidade de tomada de decisão em que, de um lado, as pessoas se sintam à vontade para colocar seus pontos de vista e, de outro lado, na medida do possível, sejam construídas soluções ou ações, eu não vou dizer consensuais, mas minimamente respeitadas pela maioria do grupo. Não é um processo fácil, é um processo difícil. A gente, por mais que, por exemplo, eu possa dizer, a gente naquela época tínhamos pessoas que trabalhavam na mesma linha, com a mesma vertente teórica, grosso modo, mas mesmo assim a gente percebeu que havia alguns descompassos, né? Nunca houve nenhuma grande discussão aqui, pelo menos. Lá, em alguns momentos, a gente criou um mecanismo que a gente chamava de roda da verdade. Quer dizer, quando as coisas chegavam a um ponto que a gente percebia que o combinado ao longo desses encontros, dessas reuniões sobre o que deveria ser feito nas salas de aula não aconteciam, a gente parava, sem necessariamente avisar, né? Chegava segunda-feira, viu que a coisa não caminhou, terça, todo mundo, então vamos fazer nossa roda, que era a maneira como a gente trabalhava. Eram 27 professoras das 4 anos, né, das 4 séries, e a gente então tentava fazer o que a gente chamava de roda da verdade, que era a possibilidade de abrir um canal, um espaço, para que as pessoas se colocassem com um pouco mais de franqueza. Agora, nem tudo é simples, nem tudo é fácil, né? Às vezes a gente tinha a expectativa de que um exemplo, quando a gente foi trabalhar com os parâmetros curriculares, a gente imaginava que se elas fizessem a leitura de capítulos e a gente pudesse discutir com elas, seria uma boa prática, né? Tentando fazer pontes com o que elas estavam vendo em sala de aula. Isso não surtiu efeito. Então, exigiu da gente a construção de algumas ferramentas. Uma delas é uma ferramenta que a gente utiliza até hoje, que se chama experiências de ensino-aprendizagem, que na verdade são pequenos projetos que eram planejados com nosso auxílio, eram executados pelas professoras, né? Elas ajudavam no planejamento, na definição dos procedimentos, mas elas executavam, depois elas traziam os resultados e avaliavam, e se fosse o caso, repetiam. Essa estratégia ela se mostrou bastante profícua nos trabalhos que a gente fez nessa ocasião e em trabalhos futuros. Bom, a gente teve a oportunidade de aplicar esse processo metodológico em outras ocasiões. Terminado esse projeto da FAPESP, eu diria que a maior parte das pessoas terminou o projeto assim, um pouco cansado, porque era uma vivência muito intensa da gente junto às questões daquela escola e numa perspectiva de que, como nós éramos pesquisadoras e a gente tinha que ter uma responsabilidade muito grande com relação àquelas questões, a gente sentiu que a gente tinha que dar uma pausa para respirar, inclusive para entender um pouco alguns processos que tinham acontecido. Muitas vezes essas compreensões demandam um tempo posterior aos eventos. Nem sempre a gente consegue compreender tudo no momento em que ocorre. Essa é uma outra lição que eu aprendi, né? Tem um delta T e que não adianta a gente querer lutar contra o tempo, né? Ele tem que passar. É como se tivesse que acomodar algumas ideias, algumas impressões para que a gente possa fechar. E assim foi feito. A gente deu um intervalo, mas nesse meio tempo, a Regina e eu, a gente tinha algumas disciplinas no PPGE e a gente sempre gostou de levar nossos estudantes para fazer
trabalhos de campo. E a gente teve a oportunidade, pelo menos 2 ou 3 vezes, em uma disciplina que tratava da interação escola-famílias, fazer trabalhos de inserção na escola com essa metodologia, mas com essa perspectiva da interação escola-família. E cada vez mais esses pontos foram se reafirmando na vida profissional. Quando chegou em 2004, que a gente, né, o grupo ainda existia, ele já não era igual ao original, algumas pessoas foram para outros campos, mas ficou um subgrupo, ficamos a Regina, a Graça e eu, pelo menos, trabalhando, né, com esse foco. Eu e a Regina mais intensamente por conta das disciplinas. A gente começou a pensar um pouco na seguinte história: poxa, a gente passou tantos anos, afinal de contas, desde 92 até 2004, entrando na escola, saindo da universidade para ir para a escola. Puxa, a gente poderia trazer um pouco os professores para fazerem um pouco esse movimento de vir aqui à universidade, mas não numa perspectiva de uma formação pontual, de tamanho único, como eu costumo dizer, mas algo que a gente pudesse fazer aqui na universidade. E aí surgiu um edital ProEx e a gente chamou algumas das professoras que haviam trabalhado com a gente no Luiz Augusto para a gente conversar e elas nos ajudarem a pensar em possíveis desdobramentos daquilo. E uma das coisas que na época já chamava a nossa atenção e chama até hoje muita atenção eram as dificuldades que os professores iniciantes têm e como eles podem superar essas dificuldades do início da carreira. E a gente começou a fazer algumas leituras sobre algumas experiências internacionais que trabalhavam com programas de mentoria. Surgiu um financiamento ProExt, um financiamento muito bom, por sinal, e havia então a possibilidade da gente se inscrever sob uma perspectiva de um trabalho de intervenção de extensão, mas que tivesse naturalmente esse viés da pesquisa com essa temática. Mas aí a verdade é essa: o financiamento, o porte do financiamento exigia mais do que, por exemplo, uma iniciativa. A gente tinha que fazer alguma coisa que tivesse um alcance um pouco maior. E junto, então, com essas professoras, a gente pensou, as tecnologias estão aí, a internet está começando a aparecer, vamos fazer, então, um portal para professores, de modo que a gente possa atender às necessidades formativas desses professores em diferentes instâncias. E elas, então, nos auxiliaram a montar o portal dos professores, que hoje existe já há 12 anos, né? 2004 foi a montagem dele. E o primeiro programa, na verdade, ele foi montado para dar sustentação ao programa de mentoria, que foi um outro programa que a gente trabalhou com a FAPESP durante 4 anos, né, num projeto com esse tipo de metodologia, mas aí já envolvendo também o uso da internet como um meio de comunicação. Foi muito interessante. A partir da possibilidade da gente poder construir um programa de mentoria, a gente ficou pensando, bom, como é que nós vamos fazer? Eu e a Regina, a gente não vai dar conta de responder as dúvidas dos professores iniciantes sobre conteúdo. Eu, na verdade, tenho até muito mais dificuldade do que ela, porque ela, bem ou mal, é da área de matemática. Eu sou psicóloga, então eu posso falar de questões didáticas gerais, mas didáticas envolvendo conteúdos específicos não é a minha praia. Nessa altura, a Graça já, se eu não me engano, tinha se aposentado e ela não participou diretamente, ela já estava fora. Ela já não estava mais aqui em São Carlos. Na época, ela estava, se eu não me engano, em São José do Rio Preto, na Unesp de lá. Aí, o que aconteceu? A gente montou o projeto com essas professoras e aí o projeto foi idealizado assim. A gente ficou durante 6 meses trabalhando com um grupo de 10 professoras experientes, que eram qualificados como professores com 15 anos ou 20 anos de experiência, bem qualificadas pela comunidade, bem vistas pela comunidade, como boas professoras. Destas professoras que nós chamamos para trabalhar conosco, pelo menos 6 professoras eram oriundas da experiência do Juliano Neto
e do Luiz Augusto. E elas vieram prontamente, a gente então, usando a mesma metodologia, né, um modelo construtivo colaborativo de pesquisa e intervenção, a gente trabalhou com elas durante um período aí de 6 meses para elaborar o programa. Foi muito interessante, elas elaboraram o programa, elas passaram por um processo de formação para o uso da internet, porque na época nenhuma delas era letrada digitalmente. E a gente, então, abriu no portal dos professores a inscrição de professores iniciantes. Elas trabalharam basicamente esse mesmo grupo, algumas saíram por problemas de saúde, problemas de ordem pessoal, foram sendo substituídas, mas, grosso modo, foram 11 professoras que trabalharam com a gente durante 4 anos nesse programa. Eu diria que o trabalho mentoria foi super bem sucedido, extremamente interessante. Agora, ele só poderia ter transcorrido de uma maneira tão positiva porque, primeiro, os pesquisadores trabalhavam com os professores que tinham uma experiência prática, um conhecimento que nenhum professor aqui da universidade poderia dispor, considerando as diferentes áreas. Como elas eram professoras com procedências diferentes, a gente rapidamente também derivou o seguinte conhecimento. Ora, quando você trabalha num grupo como esse, o conhecimento gerado é muito maior do que a soma dos diferentes conhecimentos, a mera soma dos diferentes conhecimentos parciais. E isso foi muito verdade, porque ao longo dos 4 anos da mentoria, muitas vezes nós percebemos que, devido à proposta metodológica, a gente conseguiu construir verdadeiramente o que a gente pode chamar de uma comunidade de prática, em que todos tinham um objetivo comum, que era promover o desenvolvimento profissional de professores em início de carreira. Simultaneamente, havia uma preocupação de todos com o próprio processo de desenvolvimento profissional dos membros daquele grupo. Eu diria que todas essas situações me fizeram aprender muito e aprender sobre a docência, aprender sobre como o professor aprende. E foram pesquisas que não poderiam ter sido realizadas se não tivesse contado com essa parceria. Na área de formação de professores, é o tipo de referência metodológica que mais me agrada adotar. E, naturalmente, ao longo do tempo, a gente foi fazendo outros tipos de investigação, por meio de entrevistas, mas eu diria que essas pesquisas de mais longa duração, que implicam inserção no local de trabalho, que exigem o estabelecimento de relações da universidade com a escola, para mim foram as que se mostraram as mais ricas, as mais importantes. O que não quer dizer que todos esses processos sejam processos simples. São processos que, para um pesquisador, ele pode trazer muita angústia, porque você sabe aonde você quer saber, onde você quer chegar, você sabe o ponto que você está partindo, mas você não sabe como a história vai se desenrolar, qual vai ser a trilha que, no fundo, aquele grupo de pessoas vai adotar. Exige escutar muito, exige não querer tomar decisões isoladamente, exige todo um cuidado metodológico muito grande, sobretudo de registro do que ocorre, exige o estabelecimento de uma relação de confiança, de modo que o professor se sinta à vontade para trazer para você, pesquisador, questões que normalmente não são facilmente colocadas, como, por exemplo,
nossa, eu estou com a maior dificuldade, eu não sei ensinar isso. Para um professor declarar isso frente a um grupo, não é uma coisa muito simples. A gente sabe, por exemplo, que reuniões de professores, reuniões do café, elas são bastante ricas nesse tipo de episódio, mas geralmente é de um para um. É um professor falando para um outro. Dificilmente, num grupo maior de professores, ou sob a vista da direção da escola, um professor vai fazer esse tipo de declaração. Por outro lado, eu quero mostrar como que alguns profissionais se desenvolveram a partir de todo esse processo. Lógico que eu não vou atribuir somente a participação nas pesquisas, mas as pesquisas alavancaram fortemente a trajetória deles. Pelo menos 3 dessas professoras, 2 que participaram lá do começo do Juliano Neto, acabaram se convertendo quando o Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado, eu chamei-as para trabalhar com a gente no curso de pedagogia. Elas auxiliaram em muitos momentos toda a implementação da nossa prática de ensino, que é uma prática de ensino diferenciada. Uma delas, inclusive hoje, é uma das figuras principais do próprio programa de formação docente da universidade, né, que foi desenvolvido ano passado e está tendo uma outra oferta agora, que é a professora Dulce Maziero. A outra, a professora Marinês Onuma, ela trabalhou muitos anos comigo na SEAD, fazendo toda essa interlocução entre universidade e os nossos estudantes à distância, dada a escuta sensível que essa profissional tem. Outras foram fazer mestrado, né, e seguiram as suas carreiras acadêmicas. Mas eu diria que são experiências extremamente ricas. O tipo de conhecimento que a gente conseguiu gerar é um conhecimento que se mostrou ao longo do tempo relevante, tendo em vista o contexto brasileiro, né? A gente acabou produzindo alguns trabalhos que até hoje, apesar do tempo passado, que eu falo nós, o grupo, né? Que se constituem referências relevantes, né? Na área de formação de professores, e é isso, né? Hoje em dia a gente está iniciando um novo trabalho, uma rede, né? Uma rede que tem como pretensão trabalhar com professores experientes, dialogando com iniciantes e professores ainda licenciandos, com o foco no início da carreira docente. É uma rede que vai ser virtual, embora os experientes sejam aqui da cidade, então com eles a gente vai ter alguns encontros presenciais, e eu espero, né, por conta dessa proposta metodológica, né, de pesquisa e intervenção, conseguir que a gente obtenha os resultados positivos que a gente obteve ao longo dos últimos anos, nessa perspectiva de investigar o campo de trabalho de uma categoria profissional, no caso a escola, campo profissional de professores, mas numa perspectiva horizontal, né? A universidade não mais sendo colocada como a detentora do saber e a escola como detentora de um saber de segunda ordem, de menor valor, seus profissionais também. É isso. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Meu e-mail é alinereale@gmail.com. Meu currículo é só digitar o nome no Google, que com certeza vocês vão ter o link para o meu currículo lá. Agradeço a oportunidade e desejo a todos boas pesquisas.